Olá pessoal, eu sou o Caio que vou resolver mais um problema para vocês. Dada a função f de r em r, definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Calcule os valores reais de x para que se tenha a f de x igual a zero. Então veja, o y, que é o f de x, ele é dependente do x. Então, dependendo do valor de x, eu obtenho um valor para y, certo? Só que algumas vezes, o problema ele quer que eu calcule o x para um dado valor de y. E é o caso aqui, ó. Então, f de x é igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui f de x, que é x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a zero. Então, veja, eu transformei a função em uma equação. Por quê? Porque eu já tenho definido aqui qual que é o valor do y, ou seja, qual que é o valor da função. Então, agora, essa função virou uma equação. E é muito comum a gente fazer vários exercícios em que aparecem essas equações aqui, ó, e a gente analisa a equação como sendo uma função. Porque, no fundo, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função de x, tá? E eu quero que essa função de x seja igual a zero. Então, eu analiso a função de x, tá bom? Bom, e aí, como é que eu resolvo essa, agora, equação do segundo grau? Porque o x aparece ao quadrado, tá? Então, é conhecido do pessoal aí o método de Bhaskara, certo? Bhaskara diz o seguinte, que o x numa equação do segundo grau, ele vai ser o menos b mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Daí você fala, quê? Não entendi nada. O que é a, b, c? Então, o a é o coeficiente do que está com x ao quadrado. Aí você fala, mas não tem nada aqui. Não tem nada, então é 1. Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, aqui sai que a é igual a 1. O b é o coeficiente do que acompanha o x, e o sinal vai junto, então é menos 5. E o c é o termo independente, é aquele que não tem x nenhum, e o sinal vai junto. Então, no caso aqui, mais 6 ou só 6, tá bom? E daí pega esses valores e coloca ali. Eu tenho uma metodologia diferente que eu aprendi, tá? Depois que eu aprendi essa metodologia, eu só uso ela, raras as vezes que eu uso Bhaskara. O que eu faço? Eu fatoro isso aqui, tá bom? Eu tenho um videozinho, você dá uma olhadinha aqui no cantinho, tem um i aí, ó, e vai aparecer como é que eu faço fatoração. São 8 vídeos que eu mostro repetidas vezes como fazer a fatoração, eu vou fazendo a fatoração, então assista, aprenda, vale a pena você gastar um tempo aprendendo isso, porque vai te agilizar muito o trabalho aqui. Então, tá vendo? X ao quadrado, o coeficiente 1, então isso aqui é x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa igual a zero, tá bom? Tá vendo esse sinal mais? Esse sinal mais indica que o sinal aqui e aqui são iguais, ou mais, ou menos, menos. Você vai saber se é mais ou menos, menos pelo sinal do b. O b é menos, então aqui vai ser menos e aqui vai ser menos. Tá? Então, agora eu tenho que pensar o seguinte. Dois números que multiplicados dá 6, e como aqui é mais, a soma deles tem que ser 5. Na verdade, menos 5, por causa do sinal aqui, né? Então, dois números que multiplicados dá 6 e que a soma dá 5. Fácil, 3 e 2. Então, 2 e 3. Como o sinal é igual, eu posso colocar o 2 aqui ou o 3 aqui. Tá? E agora, para verificar, ó, x vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Agora, ó, menos 2x com menos 3x, menos 5x. Então, essa fatoração, essa equação fatorada é exatamente aquela. Aí, em vez de eu usar Bhaskara para achar as raízes, eu faço isso daqui igual a zero e isso daqui igual a zero. E daí eu vou, para isso aqui ser igual a zero, o x tem que ser o quê? 2, porque 2 menos 2 é igual a zero. Então, uma das raízes é o x igual a 2. E a outra raiz aqui, ó, é o 3, porque o 3 menos 3 é igual a zero. Então, a outra raiz é x igual a 3. Então, ele quer os valores reais de x para que se tenha f de x igual a tal. Então, os valores reais de x são esses aqui, ó, x igual a 2 ou x igual a 3. Qualquer um desses dois faz a função ser igual a zero. Ok? Agora vamos analisar a letra B. E a letra B é semelhante. É a mesma função, só que agora igual a 12. Ó. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a
12. Aí você fala, e aí, como é que resolve essa aqui? Aí eu pego esse 12 e jogo para o lado de cá. E daí eu vou ter uma equação de segundo grau igualada a zero. Então isso aqui é assim, ó, x ao quadrado menos 5x. Esse 12 vem para cá, fica menos 12. Então, menos 12 com mais 6 dá menos 6 igual a zero. Então, agora eu vou fatorar essa aqui, ó. Tá? Então, tá vendo? X ao quadrado de novo, coeficiente 1. Então, vai ser o quê? X, mais ou menos alguma coisa, vezes x, mais ou menos outra coisa, igual a zero. Tá vendo que agora o sinal é menos? Então, quer dizer que um deles é mais e o outro é menos. Então, vou colocar o mais aqui e o menos aqui. Tá? Então, agora eu tenho que pensar dois números que multiplicados dá 6 e que a diferença, porque agora é menos, a diferença é 5. 6 vezes 1, 6. E 6 menos 1, 5. Então, é o 6 e o 1. Mas aonde que eu ponho 6? Aqui ou aqui? Onde que eu ponho 1? Aqui ou aqui? Então, o maior dos dois números, que no caso é 6, vai ficar no sinal negativo. Então, é o 6 e o 1. Ó, x vezes x, x ao quadrado. 1 vezes menos 6, menos 6. 1 vezes x, x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6x com 1x, menos 5x. Então, as raízes são o quê? Eu faço isso aqui igual a zero. Tá? Posso fazer assim, ó, x mais 1 igual a zero. Então, x é igual a menos 1. Tá vendo? E esse daqui igual a zero, não preciso nem fazer conta, é só fazer o 6. Ó. 6 menos 6 igual a zero. Então, x é igual a 6. Então, os dois valores de x que fazem aquela função ser igual a 12 são o quê? É o menos 1 e o 6. Tá? A gente pode colocar em forma de conjunto também, ok? E agora, a mesma coisa, vamos lá de novo, x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a menos 6. Então, joga esse menos 6 para o outro lado, fica x ao quadrado, menos 5x, mais 6 com mais 6, mais 12, igual a 0. Então, aqui é mais, né? Então, agora vamos ver. Então, x é mais ou menos alguma coisa, vezes x, mais ou menos outra coisa. Tá vendo que aqui é x ao quadrado, é 1. Então, assim. Então, dois números que multiplicados dá 12. Ah, aqui é mais, né? Então, quer dizer que os sinais vão ser iguais. Iguais ao sinal do B, é menos. Então, menos, menos. Então, dois números que multiplicados dá 12 e que a soma dá 5. 1 vezes 12, a soma dá 13. 2 vezes 6, a soma dá 8. 3 vezes 4, a soma dá 5. E aí? Não achei. Tá vendo? Então, quando não acha, aí você vai no Bhaskara. Então, x é igual a menos b. O b é menos 5. Então, menos 5, vou preencher tudo. Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a é 1. Vezes o c é 12. Tudo isso sobre 2 vezes o a. O a é 1. Tá? Então, aqui vai sair que x é igual a menos 5, vai dar mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, 25. E menos 4 vezes 1 vezes 12 vai dar menos 48. Tudo sobre 2 vezes 1, 2. Então, está aqui a resposta. Na verdade, não existe um x que faz essa função ser menos 6. Como é que eu sei só olhando aqui? Ó? Porque o que vai dar aqui debaixo da raiz, olha, vai ser negativo. Menos 48 com mais 25 dá menos 23. Então, esse x aqui vai ser o quê? 5 mais ou menos raiz de menos 23 sobre 2. Só que menos 23 não existe um número real que dá essa resposta. Então, não existe o x, tá? Então, é o conjunto o quê? Vazio. Não tem nada dentro. Ou a gente expressa o conjunto vazio assim. Então, qual é o x que satisfaz? Nenhum. Não existe x. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, poste nos comentários desse vídeo. Gostou? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com quem você conhece, que está estudando no primeiro ano. Tá bom? É isso aí e até a próxima.